Esse vídeo ele é mais educativo, e também de geopolítica, né, e também de guerra, e também de armamento, e também de tecnologia. Veja, as armas chinesas vistas na parada do dia 3 de setembro, nesta semana, foi uma demonstração de força e tecnologia, pode-se dizer, incomparável, né. Veja, então a China realizou uma das maiores paradas militares de sua história recente, um evento que atraiu os olhares do mundo devido ao caráter, vamos dizer, reservado ou pouco conhecido pela maioria aí das suas forças armadas. Mais do que uma exibição de poderio militar, a parada foi uma clara mensagem política, destacando os avanços tecnológicos e uma vasta gama de armamentos, muitos dos quais foram exibidos publicamente pela primeira vez. Bom, então é o seguinte, eu vou analisar aqui o significado estratégico dessa demonstração, os principais sistemas apresentados e o impacto geopolítico dessa exibição. Então, hoje, nesse vídeo, vou falar, não todas, evidentemente, porque são muitas armas, mas, digamos, da maioria das armas que apareceram ali na parada de 3 de setembro. Veja, a parada foi cuidadosamente orquestrada, como uma orquestra mesmo, para projetar a imagem de uma China militarmente robusta e tecnologicamente avançada. Eu acho que não restou nenhuma dúvida disso daí. Em um cenário global de tensões crescentes, especialmente no Indo-Pacífico, a exibição de armas aí modernas, incluindo mísseis hipersônicos, tanques de última geração e drones, reforça a posição da China como uma potência militar em ascensão. Ela não está preocupada em ser a primeira, a segunda ou a terceira, ela está preocupada em ser a melhor possível, né? A escolha de apresentar sistemas nunca antes vistos sublinha não apenas a capacidade de inovação do país, mas também a sua determinação em consolidar a sua influência estratégica. Então vamos lá, pessoal. Os principais sistemas apresentados, né? A parada destacou uma ampla variedade de equipamentos, de helicópteros até mísseis balísticos, passando por veículos terrestres e sistemas navais. Então vamos lá, falar primeiro dos helicópteros. Veja, o Z-20 é um helicóptero de transporte médio, pode-se dizer que é um concorrente aí do Black Hawk americano, com variantes para resgate, né? Usado também na guerra antissubmarina e outras funções, né? Sua versatilidade, ele pode pousar perto de um submarino, né? Que emerge, né? Que está submerso e emerge. A sua versatilidade reflete a modernização das capacidades aéreas chinesas, o Z-10 e o Z-19. Veja aí, são helicópteros de ataque médio. Estão equipados com mísseis avançados e sensores, projetados para operar em conjunto, o Z-10 e o Z-19. Com o Z-10 com o Z-19, e também é muito usado em operações furtivas, né? São helicópteros médios, mas são bastante rápidos, né? O Z-8L é o maior helicóptero chinês, com a capacidade de transporte ampliada. Ele é comparável aí ao Augusta Westland AW101 europeu, né? Que eu não sei exatamente qual é o número de passageiros que ele leva, né? Mas ele é bem grande, esse helicóptero. Falar de veículos terrestres, veja o tanque tipo 99B, que é o tanque mais pesado da China. Tem 55 toneladas, é equipado com tecnologia avançada e os especialistas aí comparam com o T-90 russo. O tanque tipo 100, veja, é um novo modelo aí mais leve, com 45 toneladas, tem sensores avançados e uma arma de 105 milímetros e é projetado para uma maior mobilidade, porque ele é um pouco mais leve, né? O ZTL-11 e o ZBL-8 são veículos anfíbios de assalto e transporte, que demonstram a capacidade da China de operar em ambientes aquáticos e terrestres com eficácia. Falar sobre os sistemas de mísseis, né? O PHL-191. Veja, é um sistema de lançamento de mísseis pesados com alcance de até 500 quilômetros, capaz de atingir 90%, por exemplo, para dar um exemplo, do território de Taiwan. Eu acredito que isso não vai acontecer. Não faz parte da estratégia chinesa atacar seu próprio povo, né? Isso nunca fez, né? Destacando aí sua relevância estratégica. O HQ-9C, o HQ-16C e o HQ-19 são sistemas de defesa aérea e antimísseis, com capacidades que variam de curto a longo alcance,
projetados para neutralizar ameaças aéreas e balísticas. Aí são sistemas de antimísseis, né, de defesa, né? O YJ-15, o YJ-17 e o YJ-19 são mísseis antinavio supersônicos, alguns dos quais podem ser lançados de aviões, de navios ou de submarinos, de maneira a reforçar aí a capacidade de defesa e de ataque naval chinesa. Veículos não tripulados, né? Veja, a parada apresentou drones de combate terrestres, submarinos não tripulados e drones aéreos, como o GJ-21 e o GJ-3, que demonstram a aposta da China em tecnologias autônomas para operações de reconhecimento e ataque. Falar da aviação, veja, o J-20 e o J-35 são caças furtivos de quinta geração, com o J-20S configurado como um possível modo de comando aí para operações integradas, né? O H-6 e variantes KJEN, bombardeiros modernizados, capazes de carregar mísseis balísticos e de cruzeiro, com a variante N destacando-se pela capacidade de reabastecer em pleno ar, né? O Y-20 é uma aeronave de transporte estratégico, compara-se ao C-17 americano, com variantes para transporte, reabastecimento e guerra eletrônica. Veja, a exibição de sistemas tão avançados e diversificados revela aí a ambição da China de alcançar paridade tecnológica com os Estados Unidos e também com a Rússia, né? A presença de mísseis hipersônicos como o DF-17 e sistemas de defesa antimísseis como o HQ-29 sugere uma clara intenção de neutralizar ameaças estratégicas e projetar poder além de suas fronteiras, né? Além disso, a ênfase em veículos não tripulados e tecnologias furtivas indica uma adaptação às demandas da guerra moderna, que privilegia operações integradas e automatizadas. A parada também reforça a mensagem de dissuasão voltada para adversários regionais, né? Na verdade, assim, esses adversários estão deixando de ser adversários, né? Como é o caso do próprio Japão, o caso da própria Coreia do Sul, Taiwan também. Quer dizer, o Ocidente sempre apostou na rivalidade, na animosidade, né? Sempre apostou nisso e sempre investiu nisso na Ásia, né? E também dissuasão assim para os Estados Unidos, né? Que tem assim sempre a intenção de fincar garras lá no Mar da China, na Ásia, né? A capacidade de atingir alvos de longa distância e combinada com sistemas de defesa robustos sugere que a China está preparada para cenários de alta intensidade, sobretudo ali no Mar do Sul da China, né? Aliás, o nome desse mar é da China, né? Conclusão, né? A parada foi não somente uma demonstração de força, mas também um marco aí na consolidação da China como uma potência militar global. Então, assim, a apresentação de armamentos de ponta, muitos dos quais estão ainda em fase de desenvolvimento ou foram introduzidos recentemente, reflete aí um investimento maciço em pesquisa, desenvolvimento e produção militar. É algo que nós precisamos aqui também no Brasil. Então, o evento serviu aí como um lembrete da necessidade de acompanhar de perto a evolução das capacidades chinesas, que tem o potencial de redefinir o equilíbrio de poder no cenário global. E é por isso que agora já se fala em uma nova governança global. A mensagem é clara, né? A China pode se defender, também pode projetar aí o seu projeto, né, comercial, que é o projeto mais importante do mundo hoje, que é o projeto Cinturão e Rota, que é um projeto comercial, mas ele precisa ser defendido também, porque veja, no momento em que as autoridades lá planejam fazer um grande gasoduto que vai vir desde a Sibéria, vai atravessar a Mongólia e vai até a China. É claro que esse gasoduto precisa ser protegido, né? Porque já se fala nos meios aí de inteligência dos Estados Unidos em destruir esse gasoduto, simplesmente, como eles fizeram lá com o Nord Stream, né? Para que a Rússia não pudesse vender o barato gás e petróleo russo para a Alemanha, né? Porque esse é um dos dogmas da geopolítica, que vem desde do Mackinder, o Spikeman,
enfim, os grandes geopolíticos que criaram aí uma necessidade de se proteger o Heartland, o Rhineland, para que a Alemanha jamais pudesse pular da Rússia. Bom, então assim, essa primeira parte aí eu quis abordar esse assunto e muitas armas aí eu sequer citei aqui porque são muitas, inclusive um míssil, algumas armas atômicas que apareceram também, e também alguns mísseis atômicos com ogivas nucleares, né? E tendo aí a descrição de que ele pode atingir qualquer ponto do planeta, né? E praticamente quase que sendo hipersônicos, não há o que fazer, né? Bom, continuando, pessoal, a privatização da Sabesp, aqui, segunda parte do vídeo, né? Veja, é um artigo aqui do meu amigo Francisco Anés, que é do grupo Nativista. Veja, do ponto de vista da lógica liberal capitalista, que hoje está na sua fase neoliberal, já assim em perfeita decadência, o problema do monopólio da água, veja, seja ele estatal, seja ele privado, veja, o problema é o monopólio, né? Do ponto de vista dos liberais. Veja, então, na lógica conservadora e nacionalista, a água é um recurso natural, ela é essencial à sobrevivência humana, a gente não pode ficar nem um dia sem tomar água, e a água, assim, deve pertencer ao Estado. Essa é a minha posição. Eu endosso aí a posição do ANES, exatamente o que eu penso também. E a água ela é um bem que deve estar a serviço de toda a sociedade de maneira irrestrita, né? Então não tem esse problema de falta d'água, né? Tem o problema da poluição da água, né? A água ela deve ser. Existe um ciclo da água, né? A água não diminui a sua quantidade no planeta, como nada diminui a sua quantidade. A quantidade é sempre a mesma, né? Mas ela precisa ser despoluída, ela precisa ser bem captada, tem que ser feito de forma sustentável. Bom, então assim, a água não deve ser um objeto de cobiça capitalista aí, para gerar um lucro para pequenos grupos, pequenos nichos financeiristas aí, rentistas. A privatização da água é assim, é uma coisa absolutamente absurda, né? Você está dando uma propriedade das pessoas, né? Do próprio Estado, da própria sociedade, para alguns amigos aí, de alguns políticos, né? Então, assim, defender os interesses dessas pessoas, que elas sejam donas da água, isso é o fim da picada, né? Sim, então, assim, nós não podemos defender isso aí de forma nenhuma, né? Eu acho absolutamente corrupta essa maneira de raciocinar, né? Por exemplo, quando a Sabesp foi dada aí para alguns amigos aí do governador, né? Quer dizer, ela foi roubada, a Sabesp, ela foi roubada da sociedade paulista. Nós vamos precisar reaver a Sabesp. E agora, o tratamento dado ali às pessoas que querem se informar, né, que falta com respeito, que atende mal o cidadão, né, que necessita de água para sobreviver, porque a água é o bem mais precioso que nós temos, né? Eu estava falando da parada chinesa, né? Chegou uma notícia aqui também interessante, né? Então você fica defendendo a China, você fica falando da China, então como se a China fosse o sétimo céu, fosse o paraíso. Não, não é nada disso. A gente fala a verdade aqui. Veja, a China tem problemas. Tem corrupção também, tem atraso, tem excesso, como em todo lugar tem problemas. Tem pessoas nascendo, morrendo. Veja, mas há um grande esforço na China e na Ásia de maneira geral em melhorar a sociedade em todos os aspectos. Por exemplo, eu citei um aspecto aí, né? Não privatizar a água, né? Gerir a água, aprender a gerir para o benefício da grande maioria da população. Veja, na China não há a espetacularização do crime, ou a espetacularização de criminosos, transformar o crime e o criminoso num espetáculo, né? Quase que um showman, como é comum no Ocidente. Veja o circo aí do julgamento de Bolsonaro por aqui, é transformado aí no show da Xuxa, né? Já se mostra a cela, já se sabe de antemão que ele vai ser condenado, quer dizer, exatamente como foi com o Lula, né, anos atrás. Veja, e continuando o assunto da China, veja, na China existem sites do governo onde qualquer pessoa pode propor mudanças, leis, pode reclamar, fazer reclamações, dar sugestões, né?
Bom, para você ter uma ideia, no ano passado, 3 milhões de proposições legislativas populares feitas desta forma, captando as informações que as próprias pessoas expressam, foram acatadas, 3 milhões, implementadas e foram aperfeiçoadas, ou de leis que já existiam, ou que foram aperfeiçoadas, ou que foram ou que foram implementadas, né? Esse sistema, eu diria, publicitário, altamente participativo, né? Que vai desde a vilinha do município, da cidade, ou no nível provincial, estatal e tudo mais. Veja, me parece melhor aí do que o domínio difuso e acachapante dos algoritmos aqui das redes sociais, né? Que parece que eles que acabam decidindo as coisas aqui cada vez mais aqui no Ocidente, sobretudo essas redes sociais que nós todos usamos aqui, as redes sociais estadunidenses, né? Mas você vê que a visão que o ocidental tem do Oriente, quando ele tem alguma visão, né, é toda ela calcada em cima de obras aí de orientalistas ocidentais. Quer dizer, desejosos de fazer a defesa, porque muito dessa visão que se tem do Oriente no Ocidente veio lá do século XIX, do Império Britânico. Né? Então, assim, esses orientalistas eles eram muito desejosos, né, de deixar subentendida a sua superioridade, né, moral, intelectual. Afinal, ali foi o berço da Revolução Industrial, nós somos superiores, mais limpos, mais lindos, mais cheirosos, etc, etc. E, na verdade, isso aí não se sustenta. Né? E aí, veja, eu coloquei ali na minha página do Facebook, veja, a China testa carros maglev. Veja, ele flutua 35 milímetros acima das estradas e atinge 230 quilômetros por hora, sem atrito, sem poluir e de forma silenciosa, né? E magnética, né? O carro flutua e vai numa velocidade aí, uma boa velocidade, né? 230 quilômetros por hora, né? Velocidade média. Agora observe, enquanto a China faz isso daí, está testando e daqui a pouco ela vai estar fazendo, o Trump destrói um barco, né, com 11 tripulantes, né, e ameaça roubar o petróleo da Venezuela. Olha isso. Né, sob a desculpa esfarrapada de combater o narcotráfico. Quer dizer, então você vê a solução que a China dá e a solução que o Ocidente dá. Né? Veja, essa coisa de combater o narcotráfico na Venezuela é balela, né? É flatus vocis, né? Ora, em Washington, praticamente toda a elite mandante usa cocaína, vamos falar a verdade, né? Vocês não fazem ideia do maquiavelismo desse pessoal aí e do seu grau de dependência de drogas lícitas e ilícitas. Veja, isso aí não é nenhuma conspiração, não. Isso de poderosos usarem cocaína não é imaginação. Né? Vê-se que era extremamente comum nos círculos em torno do homossexual. E sionista Roy Cohn, que já falei a respeito, advogado e conselheiro pessoal de Donald Trump. Assista essa série aí, agora também não sei se é no HBO, que está lá a história do Roy Cohn, é um documentário, né? Um indivíduo medonho, né? Ele foi um advogado, conselheiro e amigo até o fim da vida, né? Do Trump, né? Ele é advogado também do Joseph McCarthy, que criou a caça às bruxas nos Estados Unidos. Ele era advogado dos maiores mafiosos dos Estados Unidos. Era um indivíduo extremamente rico que jamais pagava suas contas, né? Enquanto isso, a China testa com sucesso aí carros de levitação magnética, maglev, né? Ele flutua 3,5 cm acima de estradas que são estradas naturalmente adaptadas, modificadas, né? Lá na província de Jiangsu, 8 veículos foram testados em uma pista de 8 quilômetros e atingiu a velocidade de 230 quilômetros por hora, né? Então, assim, reduz o atrito, você tem uma eficiência energética, a viagem é suave, silenciosa, está em fase de pesquisa, naturalmente, mas assim, os nossos filhos e netos vão ver isso daí, né? Logo vamos ter carros flutuantes em rodovias futuristas, né? Vocês estão lembrando lá do desenho dos Jetsons, né? Pessoal, um outro ponto também que chamou a atenção aí no desfile chinês, né? Veja, e que aos poucos as pessoas vão conhecendo a verdade do que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E, por exemplo, de repente a gente diz certas coisas aqui, por exemplo, que a OTAN foi criada com generais nazistas, que foram todos eles realocados, né, readaptados, né, reutilizados. Quando a gente diz que a NASA foi fundada por engenheiros e cientistas nazistas, né, que a CIA
foi criada lá também com a inteligência nazista. Bom, então a gente começa a ficar desconfiado, né? Veja, mas quem é que teve as maiores perdas humanas na Segunda Guerra Mundial? Foi a China e a Rússia, que naquela época era a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja, a China e a Rússia que venceram os dois exércitos mais brutais da história. O exército imperial japonês, talvez o mais brutal exército da história, e o exército nazista, né, que chegava a ponto de ser tão brutal quanto o exército imperial japonês. Bom, o exército nazista não precisa nem falar o grau de bestialidade, de barbarismo desse pessoal, né? Mas acontece que Hollywood e os Estados Unidos é que ganharam na propaganda, né? E na reconstrução da Europa, né? Então, você vê que agora a Europa ela come miudinho na mão dos Estados Unidos, né? E aí, no dia 3 de setembro último, a China teve o que comemorar, então, com a sua impressionante demonstração aí de força e de disciplina. Nenhum país do mundo, repito, tem condições de fazer um desfile como esse que foi visto aí em Pequim, né? E a história real da Segunda Guerra Mundial vai sendo revelada, né? Olha, sobre essa briguinha de capitalismo e socialismo, que é tão agradável, né, para o pessoal que tem aquela mentalidade macartista, da chapelança de alumínio, nós precisamos das duas coisas, do capitalismo e do socialismo. A China está provando isso. E precisa estar no equilíbrio certo e se apoiando mutuamente. Veja, qualquer desequilíbrio nessa balança de capitalismo e de socialismo significa decadência, se houver um desequilíbrio. Significa o esgarçamento do tecido social. Veja, desconfie de quem defende um dos dois, demonizando o outro lado. Desconfia. Né? Porque o capitalismo sem o socialismo é simplesmente uma plutocracia, é uma usura desenfreada, é a concentração de renda na mão de 0,001% de toda a renda do mundo na mão dessas pessoas. Né? Quer dizer, o sistema sionista que vigora aqui no Ocidente. Né? Não, você precisa do socialismo, né? Você precisa de ter um capitalismo cuja pujança esteja a serviço da sociedade, esteja a serviço das pessoas, a serviço de melhorar a vida das pessoas, de tirar as pessoas da pobreza, né? Bom, é isso, pessoal. A minha visão é essa, né? O neoliberalismo, veja, sempre se afunda em suas próprias ilusões, né? Daí vem as desculpas, né? Ai, não fomos liberais o suficiente, por isso que não deu certo. A culpa é do comunismo, né? Ah, sim, sempre. A culpa é do comunismo. Veja, eu consegui um mega empréstimo no FMI, hein? Pera aí, pô, o controle cambial vai salvar a nação. Ah, o ajuste fiscal vai nos libertar do Estado gigante. Precisamos de mais austeridade. As reformas funcionam, né? Veja o nosso gráfico aqui. A retirada de circulação do excesso de dinheiro vai nos deixar equilibrado, etc, etc, etc. Aí eu canto aquela música Don't Cry for Me, Argentina. Conhece essa música? Bom, só para ilustrar aqui, dar um ponto aqui humorístico aqui no nosso vídeo. Aí um analista chinês ele falou assim, né? Vários analistas chineses disseram: o melhor presidente que nós poderíamos ter nos Estados Unidos é o Donald Trump, né? Bom, nem precisa dizer, né? Pô, então por que se explica, como que se explica assim que certos políticos, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um presidente que é um dos maiores líderes aí do sul global, né? E que já está na terceira presidência. No entanto, um outro aí que ficou um mandato e saiu atirando em todo mundo, xingando e acusando de fraude, né? Mas veja, o que faz a política? Qual que é a base da política? Por que algum tem tanto sucesso e o outro se dá mal? Será que é simplesmente porque tudo mesmo um teatro? Eu acho que 90% é teatro, é farsa, é circo, né? Por exemplo, é o que eu digo, Bolsonaro vai ser colocado aí no bolso, poderá ser usado futuramente, né? Porque há que se criar grandes comoções sociais, né? Psicologia de massa, hein? Veja, mas a base da boa política, são bons relacionamentos, né? Sem supremacismo, né? Sem subordinação, relações
que o indivíduo tem, que se somam, que multiplicam, que agregam objetivos comuns, né? Então, assim, o bom político é o indivíduo que ele soma com você. Ele pensa junto com você. Ele não ri de você, ele ri com você. Você está entendendo? Agora, a base da má política é rir do outro. É o maniqueísmo, o sarcasmo, o sectarismo, o nós contra eles, né? O vamos acabar com eles, né? Bom, e aí eu falei aí do barquinho, né, que os Estados Unidos destruiu lá com um míssil. Veja, toda essa conversa mole, então, sobre combater o narcotráfico e terrorismo. Veja, daí o Trump, o imperador do universo, né, e Marco Rubio, o imperador do Caribe, né? Pessoal, o verdadeiro interesse dos Estados Unidos em relação à Venezuela é o mesmo de sempre, há mais de um século. Petróleo, petróleo, petróleo. Isso vem desde a época em que a Venezuela era o rancho dos Rockefellers. Os Estados Unidos querem um acesso direto ao petróleo venezuelano, sem ter de prestar contas a governante nacionalista algum, né? Veja, aí eu vou estender um pouquinho esse tema, né? Veja, poucos quilômetros separam a costa venezuelana de Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Essa proximidade geográfica, se não me engano, são 8 quilômetros de distância, né? Revelou uma lógica econômica simples. O petróleo pesado da Venezuela poderia ser processado e derivado, os derivados do petróleo, lá nas refinarias trinitárias. Quer dizer, quem nasce em Trinidad e Tobago é trinitário, né? Ou trinentino, uma coisa assim, para abastecer todo o Golfo do México, né? Então o petróleo é refinado lá em Trinidad, para abastecer todo o Golfo do México e o Mar do Caribe, ou seja, o Mar Mediterrâneo dos Estados Unidos. Segundo Nicholas Spykman, geopolítico holandês-estadunidense, né? Ele que defendeu essa tese, escreveu a respeito. Veja, então você tem uma parceria natural, né? O petróleo abundante da Venezuela e as refinarias de Trinidad. Contudo, isso é um campo minado aí de tensões geopolíticas, né? O nó principal está nas draconianas sanções norte-americanas contra Caracas, Venezuela. Desde 2019, Washington restringe drasticamente as exportações da PDVSA, tentando asfixiar financeiramente o governo de Nicolás Maduro. Nesse cenário, qualquer cooperação com Trinidad depende de licenças aí dos Estados Unidos. Então, assim, não é simplesmente por uma questão de que você vai refinar o petróleo em Trinidad. Depende aí de uma condição ao jogo de pressão de negociação imposto aí a Caracas por Washington, né? Veja, por exemplo, a refinaria de Pointe-à-Pierre foi fechada em 2018. Ela só pode operar agora com o petróleo venezuelano pela proximidade que se tem com a Venezuela e pela compatibilidade também do tipo de óleo, né? Mas você tem um dilema ali, por causa das sanções, por causa das disputas, por causa do preço, né? Por causa da própria condição também dos trabalhadores. Mas, assim, reativar, né, essa refinaria lá de Pointe-à-Pierre com o petróleo lá de Caracas significa romper a lógica das sanções, né? Então, não, você está amolecendo os Estados Unidos, né? Você é fraco, né? Ele não pode ser visto dessa forma, ele tem que ser visto sempre como o Rambo, né? Como o cara mais violento, né? Então, assim, você precisa equilibrar a sua necessidade de energia e de relevância econômica com a pressão política dos Estados Unidos. Do lado da Venezuela, é óbvio, eles querem recuperar o acesso à infraestrutura de refino e ao mercado regional, né? O refino lá de Trinidad, compensando a deterioração do parque industrial interno. Eles tiveram lá todo o seu parque industrial interno prejudicado pelos Estados Unidos, pelas sanções. O petróleo bruto sem refino vale pouco no mercado internacional. Então, em Trinidad aparece como uma saída estratégica, né? Em meio ao cerco diplomático draconiano e econômico imposto a Caracas. E agora estão exterminando barcos, né? Então, o Caribe aí vive um reposicionamento energético com a ascensão da Guiana como um novo polo petroleiro. A Guiana que está sendo impulsionada pela ExxonMobil. Eu vou fazer um vídeo sobre a ExxonMobil, hein? Para não perder o protagonismo, Trinidad precisa se mostrar relevante como hub aí regional. Então, assim, a cooperação com a Venezuela não é simplesmente uma opção energética, é um movimento geopolítico, hein?
Cada barril que cruza essa fronteira marítima aí carrega essa disputa entre Washington e Caracas, né? E a sobrevivência de Maduro é que está em jogo, né? A relevância de Trinidad como um local de refino e a própria dinâmica de um Caribe que se tornou uma peça-chave aí no tabuleiro energético global. Então, ponto positivo aí para o geopolítico, o Nicholas Spikeman, né? Acho que o vídeo está de bom tamanho, né? O setor financeiro privado é pura predação, minha gente. As grandes corporações funcionam exatamente como tubarões insaciáveis, literalmente. O monopólio, pasme, é uma forma de socialismo, né? Ele pode até trazer algum equilíbrio, né? Mas o germe do mais atroz individualismo sempre traz guerras para resolver as diferenças, no fim das contas, né? A China, para terminar o nosso vídeo, eu queria dizer que a China não representa nenhum tipo de ameaça ou de perigo para o Ocidente. É preciso dizer isso desta forma, né? Veja, apenas há que se dizer, a China não vai aceitar bagunça na Ásia. Isso ela não vai aceitar. E isso contradiz os interesses dos Estados Unidos na Ásia. Ele vai fazer tudo para causar bagunça. Bom, e aqui nós vamos ter eleição ano que vem, né? E se entrar um Milei brasileiro por aqui, né? Bom, aí nós viveremos tempos difíceis, né? Pode se prometer convulsões sociais graves, estado de sítio, radicalismos de todo tipo. Deus nos livre disso daí, né? O chinês não tinha interesse algum em prejudicar o dólar, né? Daí vieram os tarifaços do Trump, né? Porque quem tinha mais interesse em substituir o dólar era o russo, né? Veja, muitos seguem aí condenando a Venezuela, a Coreia do Norte, Cuba, né? Tem gente que ainda está nessa, né? O IDH de Cuba é melhor do que o do Brasil, né? Então, assim, pensa um pouco antes de você dizer vai para Cuba, né? As pessoas sequer se dão conta do estado de abandono de vastas populações nos Estados Unidos. O padrão de vida no chamado Cinturão do Mississippi, muitas cidades em que já foram ricas, hoje é análogo ao da Bolívia, ou seja, a média salarial nessa região nos Estados Unidos é idêntica ao de um país pobre da América Latina. Ah, mas o mais importante é enviar armas até o último ucraniano, né? Ah, o mais importante é enviar armas até a última criança palestina, né? Veja, o Ocidente se perdeu em sua própria soberba, né? Bom, então ficamos por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão, de livre comunicação. Hoje eu falei sobre as armas chinesas lá na parada e assuntos assim da geopolítica, da geoeconomia, da geoestratégia, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Se você gostou do canal, traga um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se quiser ajudar o canal, tem Pix, tem membro, tem membresia, né? tem monetização. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos pela atenção. Aguardo os comentários, hein? Vou sempre ler todos os comentários. Sempre que houver a possibilidade de comentar também, de comentar os comentários, vocês podem contar comigo. Também aguardo sugestões para os próximos vídeos, né? Foi seu interlocutor Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.